Olá, o Trajetórias já está no ar. Hoje nós iniciamos uma nova série aqui na TV Câmara com educadores que fazem a diferença na realidade em que vivem. Como diria Paulo Freire, a educação por si só não muda o mundo, mas ela muda as pessoas e essas sim transformam o mundo. Então, por isso, a partir de agora, você vai conhecer as histórias e trajetórias de quem faz a diferença através da educação, que nos mostra que dá para crer num futuro com mudança e esperança. E a nossa primeira convidada é a Pérola Santos, que já está aqui comigo. A Pérola que desenvolve um projeto lindo, Meninas Crespas, que traz autoestima, aceitação para jovens, né, Pérola? Isso. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, tudo bem? Obrigada, tudo bom. Seja muito bem-vinda. Vamos começar então, né, Pérola, falando... Sim. Antes de tudo, a gente já conhece, pelo menos o pessoal aqui da TV conhece o projeto, né? Porque a gente tem acompanhado a trajetória de vocês. Sim. Mas quero começar contando por que você faz o que você faz, o que te motiva, o que te incentivou a desenvolver esse projeto tão bonito. Bom, eu comecei com esse projeto porque eu percebi a necessidade de se ter uma educação afrocentrada efetiva em sala de aula. Eu não tive essa educação. E eu tive de correr atrás depois de adulta e preencher várias lacunas e tive vários problemas de autoestima e de autoimagem. E eu percebi que as minhas alunas, elas também apresentam isso. Então, eu pensei, eu preciso fazer algo. E foi aí que começou. E tem dado muito certo, né? Graças, que coisa mais boa. Mas então, para quem não conhece ainda, conta pra gente o que é um projeto Meninas Crespas, como que ele é desenvolvido. Sei que teve algumas mudanças, né, ultimamente, desde a última vez em que você esteve aqui. Então, o movimento Meninas Crespas, ele surge, né, numa escola da Restinga, e ele não surge, como eu digo, ele não surgiu num momento de alegria, de celebração, mas surgiu no momento em que uma menina, ela foi discriminada dentro da sala de aula, né, por um outro colega. E aí eu disse, ela veio me procurar e eu disse, bom, a gente tem que fazer alguma coisa. E ali eu comecei a conversar com ela, mas eu vi que outras meninas também apresentavam os mesmos problemas. E aí a gente começou a conversar nos recreios, fazer atividades, enfim, falando sobre a negritude, mas a negritude como potência. Porque a outra história, né, a história da escravidão, que ainda falam, essa elas já conheciam e não se identificavam. Então, eu comecei a trazer uma história anterior a esse processo escravocrata, e sim, lá dos reinos africanos. Eu gosto de dizer que as minhas aulas, elas vêm diretamente dos tronos africanos, né? Contando a história de reis e de rainhas que têm a nossa cor. E o projeto, ele empoderou essas meninas. Tanto é que nós começamos a pensar em várias ações que extrapolaram a escola, né? Então, hoje, nós somos reconhecidos a nível nacional por conta dessas ações, desse protagonismo dessas alunas. E principalmente mostrando que a periferia ela é potência, isso que me deixa muito feliz. Inclusive, protagonismo que rendeu até campanhas publicitárias, né? Mostrando a força que vocês têm. Isso, nós fizemos 2 campanhas, uma em 2019... E agora, ano passado, em homenagem ao Dia do Professor, em outubro, né, eu e a primeira Crespa, a primeira aluna, essa que foi discriminada, nós viajamos para São Paulo e fizemos a campanha nacional do Boticário em homenagem ao Dia do Professor, contando a nossa história, a minha história com ela, assim, que iniciou o movimento das Meninas Crespas. Que reconhecimento, né, Pérola? Que coisa linda de se esperar, né? E ela nunca tinha andado de avião, nunca tinha se hospedado em hotel, então ela foi uma outra vida, né? E eu até falei para ela assim, olha só, tu tá aqui, brilhando a nível nacional. Então, esquece a pessoa que te discriminou, porque ela não está aqui, ela não faz parte da tua vida. Agora, a partir dessa dor, tu vai ressignificar isso e tu vai mostrar a potência que tu é. E ela está lá, brilhando. Que coisa mais linda de se ouvir isso, Pérola. Parabéns pelo Obrigada. reconhecimento. Obrigada. Pérola, mas me conta, tem alguém que te inspira no que tu faz, assim, nesse teu dia a dia? Sei que você falou aqui dos reis e rainhas afrodescendentes, né? Isso. Mas tem alguém que te inspira na atualidade? Algum pensador, algum filósofo, algum professor que te motivou a fazer o que tu faz? Então, eu acredito que nada nasce sozinho, assim, sempre é um processo, né? O professor que me incentivou a buscar a minha história foi o professor que me deu aula, foi o saudoso Oliveira Silveira, que foi um dos pesquisadores do 20 de novembro, e eu tive o privilégio de ter aula com ele. Ali eu comecei a ver que tinha uma história que não estava sendo contada ainda nos bancos escolares. E a partir da postura dele, de como ele me tratava, eu comecei a pensar, nossa, então eu quero seguir esse caminho, eu quero. Se ele conseguiu
né, me modificar, se ele conseguiu, né, ver potência em mim, porque eu não via. Eu era uma aluna que eu era esquecida lá nos últimos, né, nas últimas classes, nas últimas cadeiras. Eu tinha muitos questionamentos, muitas dúvidas. Os professores sempre diziam, ah, pois é, esse ano tu não vai estudar isso que tu está querendo. Porque eu sempre perguntava, tá, já estudamos a história da Europa, da Ásia, das Américas, tá, e da África? Porque na época eu ainda achava que a África era um país, né? Aí eles sempre diziam, não, a gente não vai estudar, a gente vai estudar o processo de escravidão. Eu disse, não, mas tem que ter algo mais. Então eu ficava muito inquieta, assim, e tinha vários questionamentos. E eu era aquela aluna, eu gosto de falar isso para meus alunos, eu não fui uma aluna modelo no começo, porque eu não me identificava dentro da escola. Aquele lugar era um lugar que para mim não fazia sentido. Começou a fazer sentido quando eu comecei a me identificar, me reconhecer ali dentro. Isso foi graças ao Oliveira. Então até hoje, né, ele não está nesse plano mais, mas eu sempre me inspiro. Eu lembro de como é que ele conversava comigo, né, de como ele respeitava os meus saberes. Ele não dizia, não, tu está errada. Ele dizia, tu tem essa possibilidade, tu tem esse caminho, mas tu também tem outros. E eu vou te apresentar os outros. E eu escolhia. E sabe, Pérola, que é bem esse intuito da nossa série, né? Homenagear essas pessoas. Eu chego até a me emocionar, porque eles têm um papel tão importante na nossa vida, esses educadores, né? Sim. Não só os professores, mas cada pessoa que vem ali traz um pouquinho pra gente, compartilha um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E agora, da mesma forma, tu tá deixando o teu legado também através do projeto, através das alunas, dos alunos, né? Que tu traz essa identificação. Então, olha a diferença que faz o papel de um educador na vida, né? Como é que tu observa isso? Então, eu notei que a minha vida mudou por conta de um professor. Eu tive vários, né? Só que teve um que olhou para mim. Isso fez toda a diferença. Eu gosto de falar isso para meus alunos, porque que eu escolhi, né? Eu sempre digo para eles, eu escolhi trabalhar na periferia, porque eu sinto que ali o meu trabalho faz sentido. Porque quando eu olho para os meus alunos, eu me enxergo, porque eu também já estive naquele lugar. E aí teve um professor que me olhou. Eu fico pensando, hoje eu tô fazendo doutorado na URGS, eu tô na universidade. Olha onde você chegou, olha né, onde eu cheguei. Mas quem é que me ajudou? Porque eu venho de uma família muito humilde, que não acreditava que nós teríamos capacidade, porque esse era o pensamento. Ah, não, tu não tem capacidade para entrar numa universidade, termina o ensino médio, arranja um emprego e tá tudo bem. E talvez para algumas pessoas esteja tudo bem. Mas o que o Oliveira fez? Ele disse, Pérola, tem outras possibilidades, desde que tu tem que ter a escolha. Então ele me deu um leque. E eu achava que não. Eu não me achava uma pessoa inteligente, eu não me achava uma pessoa capaz, eu não gostava de mim. Quando a gente não gosta da gente, a gente não consegue aprender. Então eu ia mal na escola porque eu achava, bom, não sou capaz, não conheço ninguém perto de mim que tenha conseguido, sabe, furar essa bolha. Eu morava numa periferia extremamente violenta, me portava de uma outra forma. Hoje, quando eu falo para meus alunos, gente, vocês estão vendo como é que a professora se movimenta, como é que ela fala? Nem sempre foi assim. Mas eu precisei que tivesse alguém com um olhar muito carinhoso e com muita paciência para dizer, Pérola, não, tudo bem, tu pensa dessa forma, mas tem essa aqui, dá uma pensada. E a gente é teimoso, na hora eu não aceitava, mas depois eu parava para refletir. E eu comecei a ver que tinha uma vida muito maior, que eu podia sair daquele lugar, que eu podia, né, o meu sonho, eu me lembro, e não estou desmerecendo, mas aos 12 anos o meu sonho era, eu quero casar, eu quero conhecer um homem trabalhador e honesto, ficar com ele, ser feliz e viver numa casa de 3 cômodos. Esse é o meu sonho. E quando eu entro em contato com o Oliveira, ele não diz, ai, pelo amor de Deus, né, Pérola, que outra pessoa ia dizer, né? Ele fala, existe muito mais. Pode escolher. Isso que é vencer na vida, né, Pérola? Isso que é vencer. E hoje o Oliveira está vivo. O Oliveira está vivo em cada aluna. O legado dele não acabou, o trabalho dele continua. Então eu sempre digo, ele está ali comigo, né? Ele segurou a minha mão e agora eu estou segurando a mão de várias meninas e meninos que também estão tendo a oportunidade de ter escolha. Pois aí, eu fico ouvindo as tuas histórias, né? Cada história que tu conta para eles, daqui a pouco eles estão numa fase difícil, se inspiram em ti, sabem que no futuro tem solução, né? As coisas, tudo se soluciona. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios de fazer o que tu faz hoje, né? Pérola, a gente sabe que o próprio projeto Meninas Crespas, aliás, o movimento Meninas Crespas, ele já tem esses desafios de poder se manter, não se manter. Em que pé que ele está hoje? Como é que está a situação dele hoje? Então, hoje ele estava numa escola municipal, né? Na escola que eu leciono,
Mas a nossa ideia, né, tanto minha quanto das outras pessoas que fazem parte, dos pais também, né? Eu não trabalho sozinha, tem a Karina, né? Tem a Karina Ferreira, que é a vice-presidenta do movimento, né? Que ela é uma das organizadoras da questão do sagrado, né? Que traz essa questão do sagrado por ser, né, uma mulher de terreiro, que a gente também respeita e valoriza isso dentro do grupo, né? E temos as mães que não querem que o projeto acabe, né? Então hoje elas estão lutando, né? Já foram, né, em algumas lideranças, já foram na prefeitura, já foram na secretaria, porque elas querem que esse projeto ele seja garantido a nível municipal, né? Porque a gente tem uma lei, a Lei 10.639, que orienta, né, que obriga os estabelecimentos a ensinar a cultura negra o ano todo, e elas querem, partindo disso, conhecendo essa lei, né, que não conheciam, mas agora conhecem, elas querem o direito de uma educação antirracista o ano todo, e não só para as filhas dela e para os filhos. Isso que eu achei interessante. Elas disseram, não adianta ter só numa escola, não adianta a minha filha estar tendo esse atendimento, está tendo essa mudança, sendo que a prima dela não está tendo. Então, hoje a luta do movimento Meninas Crespas é que seja ofertada essa educação para os alunos que necessitam, que têm interesse, né? Não só de uma escola, mas sim do município. Essa é a nossa luta. A gente tem que admirar a resistência, mas que pena que tem que ser tudo à base de muita luta, né, Pérola? Porque é algo que devia ser garantido simplesmente, né? Sim, mas eu fico encantada com a mobilização das mães. Ano passado, quando eu comuniquei que o projeto estava se encerrando em dezembro, nós estávamos dançando aqui no Teatro da Câmara de Vereadores, fazendo um espetáculo Mães d'Água com as crianças, com um grupo de maracatu, com professores, que a gente fechou uma parceria com professores da UERGS e da URGS. Então pensa, crianças da periferia tendo aulas de teatro e de dança com professores da universidade. Olha as perspectivas, as mudanças, as oportunidades que eles abraçam através disso, né? Isso, e aí terminamos o espetáculo e eu disse, bom, agora o último aprendizado é que a gente vai ter que dizer adeus. E as mães não aceitaram, né? Então elas disseram, não, vamos nos mobilizar mais uma vez para garantir, não por um ano, né? Porque a gente está sempre lutando, esse ano vai ter, né, na escola. Elas disseram, não, a gente precisa lutar por algo maior, né? Então tivemos a parceria da professora Cláudia Freitas também, que é uma grande pesquisadora em cultura negra, e foi muito interessante, foi didático, porque as mães, né, marcaram um horário, foram na secretaria e disseram, olha só, como é que vamos fazer? O projeto está aqui, mudou a vida da minha filha. E aí elas relataram coisas que eu nem sabia, que na hora eu me emocionei, assim, de falar que as meninas começam a mudar mesmo em casa, né? Não é uma questão só estética, não é só dança, é uma mudança interna. É de dentro para fora, De dentro para fora, de meninas que chegam no projeto, que não abrem a boca e que permitem que as pessoas, né, as desrespeitem, de repente elas começam a se posicionar, não de forma violenta, porque é isso, é saber ler a situação e saber que pode resolver de outra forma. E quando eu comecei a ver isso, eu disse, gente, que incrível! E alunos, assim, né, eu não recebo aquele aluno, né, de televisão, de novela, assim, eu recebo alunos que já têm um histórico de violência, e é o que eu sempre digo, se tu recebe a vida inteira a violência, tu vai devolver. Então eu recebo esses alunos. Eu recebo os alunos que, num primeiro momento, é muito difícil, e cada um é uma didática diferente. Eu tive um aluno agora, fiquei muito emocionada com ele. Era um aluno que apanhou durante muito tempo, né, por conta da maneira como ele viu o mundo, da maneira como ele era. As pessoas não aceitavam, porque é isso, né, daí começa a rotular. Ele foi muito agredido até que ele começou a agredir todo mundo. Então ele era extremamente violento com todo mundo. Ele não era seletivo. E ele veio para o projeto. E quando ele veio para o projeto, o incrível é que ele nunca alterou a voz comigo. E aí ele começou a dançar conosco, enfim. E eu falei um dia assim para ele, eu mostrei uma música, eu disse, pensei nessa música para te fazer um solo no nosso espetáculo. Eu acho que está na hora de tu dançar sozinho. E ele olhou assim, não era uma música que ele conhecia, mas ele disse, tá, então tá, professora, vamos lá, vamos nessa.
E aí uma outra aluna, que também era uma menina que tinha muitos problemas, ela pegou e pediu a música. Eu disse, vamos fazer uma... Falei, a gente tem a questão da dança no projeto, e eu disse, olha, vamos fazer uma construção coletiva. Isso era sexta-feira. Eu digo, segunda, vamos estudar dança, e aí fazemos coletivamente a coreografia. E ela me pediu no final da aula, me dá o nome da música, prof, que eu quero já ir pensando em alguma coisa. Olha só, o aluno pedir tema para casa. E ela levou, e ela juntou, né, se uniu a esse colega, e aí ela criou a coreografia para ele fazer um solo, e ele apresentou um solo no dia do espetáculo. Protagonismo, né? E aí, o que foi incrível? Quando ele apresentou na escola, os colegas, poxa, toda a escola via ele como um aluno extremamente violento. De repente, ele teve a atenção que ele queria, mas de uma outra forma. Eu disse, as pessoas pararam para te escutar. Tu tá denunciando a mesma coisa que tu denunciava, mas antes as pessoas não te ouviam porque tu era agressivo. E eu disse, agora tu fez as pessoas pararem e te verem, e tu pôde mostrar com o teu corpo. Então, assim, pra mim foi incrível. E aí, agora, nas férias, ele entrou em contato comigo, né, pelo Instagram, ele disse, olha só, professora, eu tô descobrindo outros talentos. Eu disse, Deus, porque tu já é um bailarino, né? Quais outros talentos? Aí ele me mostrou uns desenhos. Aí ele disse, tô desenhando, acho que sou bom. E eu disse, é ótimo. E ele disse, tô cozinhando também. Eu disse, olha quantas artes tu tá descobrindo. E eu disse, tu vai descobrir muito mais. Mas eu acredito que é a gente ter esse olhar, né? E não é fácil, não é fácil. Tem dias que é muito difícil, porque até tu entender como cada aluno funciona é um desafio, né? Até eles confiarem em ti, porque no primeiro momento eles não confiam e te desafiam. Só que esse desafio te cansa muito. Mas como eu já passei por isso, né? Eu digo, não, então eu vou tentar, vou insistir. É o que eu digo para eles. Eu não sei o que vocês passaram, mas eu passei por violências muito parecidas. Eu sei o que é sentir fome, eu sei o que é sentir frio. Eu vivi numa periferia que não é a mesma de vocês. Hoje eu não posso falar da periferia, eu sempre digo isso para eles, eu não posso falar pela periferia, mas eu posso falar que eu vivi uma época na periferia. E eu queria que vocês contassem a história de vocês, mas me contassem essa história sem ser violento comigo, porque eu não mereço isso, porque eu estou aqui para ajudar, por mais que seja difícil. E até criar o vínculo é muito complicado, mas a arte ela traz essa sensibilidade, né? Então, quando eles começam a mover o corpo, quando eles começam a dançar, quando eles começam a ver o figurino, esse espetáculo que fizemos aqui no Teatro da Câmara foi incrível. Assim, foi uma organização de muitas pessoas acreditando, porque a gente não faz nada sozinho, né? Conseguimos transporte para todos os pais. Então, imagina. Tinham muitos pais ali que nunca tinham entrado num teatro, porque ainda o teatro é um lugar elitizado. Algumas pessoas acham que não é para eles. Imagina a sensação desses pais irem para o teatro, ver os seus filhos dançando. Tanto é que eles não foi tão emocionante que quando a gente subiu no palco, nem começamos a dançar. Os pais estavam na plateia, começaram tudo a aplaudir e a gente respeitou. Ficamos ali, né? Depois que eles aplaudiram, que eles tinham de colocar para fora aquela emoção. Aí começamos com a apresentação. Para ver, né? Antes de aplaudir o espetáculo, eles já estavam aplaudindo a iniciativa, a trajetória, né, Pérola? A trajetória. E foi incrível, assim. Essas são algumas experiências que eu trago das muitas que eu vivo, assim. E eu acredito que hoje eu não adoeci, né? Eu não me decepcionei com a educação, porque às vezes acontece, né? Por conta do sucateamento, dos desafios, por conta dessa relação, né, de estar ali com o aluno e a gente está construindo algo muito maior do que aprender para uma prova, né? E a gente aprende com essas tuas histórias, com essas vivências que tu nos traz, que a educação, de fato, ela não se constrói sem amor, porque tu tem amor por cada criança que tu toca, cada família que tu toca, porque tu não tá tocando só a criança, tu tá tocando uma sequência de gente que vem depois, né? E a gente nunca sabe o quanto conseguimos atingir. Então, por isso que eu acho que a profissão de professora, nós temos muita responsabilidade, né? Porque uma palavra, ela pode levar o teu aluno lá para o céu, mas ela também pode, né, destruir com a autoestima daquela criança, né? E eu acredito muito nessa parceria, de estarmos juntos, assim, isso para mim é muito incrível e nunca é igual. Cada ano que passa no projeto,
é sempre diferente, sempre eles vão moldando o projeto, né, de uma forma diferente. Então, o projeto ele é um organismo vivo, ele não é engessado, né? Eu vou conversando com eles, a gente tem as nossas rodas de conversa, e como eu vejo que é necessário ter esse momento da escuta. Porque em sala de aula, o professor está muito acostumado a explicar a matéria, a falar muito, a gente conversa demais. Mas às vezes a gente precisa parar e escutar. E não ficar naquela assim, mas tu tem que fazer assim, tem que fazer... Não, uma escuta acolhedora. Então eles sabem que o que eles falam para mim nas rodas de conversa, eu não vou falar para outras pessoas. Então eles têm a confiança de trazer episódios alegres, episódios tristes, coisas que eles precisam colocar para fora sem julgamento. Eu digo, eu não vou julgar, né? Vamos só pensar o que está acontecendo. E às vezes eu fico bastante impactada, assim, com o que a gente não imagina. A gente não sabe o que está passando na vida deles. Então, por isso que a gente precisa sempre ter muito respeito, sabe? Porque cada pessoa é um universo. Eu tenho visto isso, assim, né? Eu digo, gente, não imaginava. E eu ainda digo, vocês são muito guerreiros. Se eu passasse pelo que vocês estão passando, eu não sei se eu ia estudar. Não sei se eu conseguiria ter cabeça e estrutura para pegar minha mochila todo dia e ir lá para aquele lugar. E isso acaba sendo não só um reconhecimento, né, mas também até um incentivo, porque eles se sentem mais fortes e vai gerando mais força, mais motivação. Sim. E como é que é olhar para trás para ver tantas pessoas que tu atingiu, né, de uma forma positiva? Como que é olhar para trás e ver essa trajetória linda que tu construiu? Um projeto que começou com uma menina, que agora atende meninos, atende famílias, tem pais aí lutando para manter isso ativo, né? Então, eu nunca paro para pensar nisso, assim. As pessoas sempre falam, né? Tem uma professora minha, que é da URGS, que é parceira nossa, que é a professora Cibele, ela sempre fala, Perla, tu não tem noção, né? Tu não tem noção do que tu tá fazendo. Eu disse, eu não tenho. Porque eu acho que eu tô fazendo o que deve ser feito, porque educação é isso. E educação é aquela educação que transforma. Que nós vemos a sociedade, os problemas que ela tem, e a gente vai lutar para modificar ou amenizar essas violências, né? E é muito a partir da inquietação dos meus alunos. Bom, eles trazem, às vezes eles sabem, vamos falar com a senhora Perla, que a senhora Perla vai dar um jeito. E aí a gente pensa em ações, e para mim é isso. Educação, ela não pode ser parada, ela tem que trazer mudança. E se não trouxer mudança, principalmente para os alunos, não faz sentido, né? O que eu ensino para eles não é para eles decorarem para uma prova. O que eu ensino para eles é para eles levarem para a vida. E é muito interessante ver que eles estão levando. E eu fico muito emocionada, porque eu vejo assim, um monte de perlinha, assim, sabe? Tipo, que eles já começam a dizer, quero seguir na dança, quero ser professora. Eu digo, gente, não queria no começo. A sementinha, viu? A semente, mas não consigo. Eu acho que vai vir uma geração, que nem eu sempre digo, gente, olhem bem para os meus alunos quando eles estão no palco. Eu digo, olhem bem, porque essa geração, esses aqui vão trazer mudança, eles aqui são babado, que nem eu digo, são babado. Porque realmente eles vão trazer, já estão trazendo, né? E se tu tivesse que definir a educação em uma palavra, Perla, qual seria e por quê? Seria desafio. É muito desafiador. É desafiador porque quando tu promove uma educação que faz sentido para o aluno e para as famílias, tu desacomoda. E nem todos gostam, nem todos querem essa movimentação, porque educação é movimento, né? Educação é movimento. Então, eu acredito que é um desafio diário, é um desafio todos os dias. Assim, se eu não tivesse muito consciente da importância que uma educação de qualidade e que promova a qualidade e que promova a mudança no aluno, se eu não tivesse essa consciência de que é importante, eu já teria desistido. Porque tem dias que eu digo, gente, por que eu ainda continuo? Porque me diziam, logo que eu comecei a dar aula, disseram que isso ia passar, como se fosse uma doença, sabe? Não, eu escutava muito dos antigos professores, né, os mais velhos nas escolas, eles sempre falam, não, eu também era assim no começo. Daqui a pouco tu para e tu vai começar a ser diferente. Só que eu já estou há 20 anos em sala de aula e eu não estou diferente. Eu digo, então não está sendo assim. Mas, enfim, eu acredito que é um desafio que vale a pena. É uma luta que vale a pena. Que bom, e que lindo isso que tu construiu, Perla. Obrigada. E no futuro, eu sei que tu tem uma história muito enorme para construir. Né? Mas assim como o professor, como é que é o nome dele mesmo?
O seu primeiro professor que te Professor motivou, Oliveira. o professor Oliveira, assim como ele te motivou, né? E hoje ele é lembrado por ti. Como é que tu quer ser lembrado no futuro pelos teus alunos? Ai, gente, ai que difícil. Já fico até emocionada. Eu quero ser lembrada com carinho, que eles percebam que toda vez que eu insisti é porque eu queria o melhor para eles, né? Porque às vezes eu digo para eles, eu amo vocês, mas eu vou chamar atenção, vou dizer o que precisa ser dito, vou falar com o maior carinho que o mundo lá fora não vai ter, mas eu preciso falar. Então eu quero que eles percebam por que eu aconselho eles às vezes, por que eu insisto, né? Às vezes eu digo, não faz isso, vamos fazer diferente, vamos pensar diferente, vamos olhar bem essa situação, porque eu quero... E eles sabem disso, eu acredito que eles saibam, que eu quero o melhor para eles. Eu sempre digo assim, talvez esse ano agora, de 2024, eu não esteja mais com eles, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o projeto daqui para frente. Mas eu digo, aonde vocês estiverem, eu quero que vocês façam muito barulho, eu quero receber notícias muito boas de vocês, eu quero ver vocês na TV, eu quero ver vocês muito bem-sucedidos, eu quero saber que vocês estão bem, mas me mandem notícias boas. E eles sempre falam, ai, senhora, não se preocupe, vou dar muito orgulho para a senhora. Eu digo, primeiro para ti. Primeiro tu vai dar orgulho para ti, depois vem a família, depois vem a prof, mas principalmente eles entenderem que eles estão fazendo para eles, né? Isso para mim é importante. Que legado, né, Pérola? É pesado, mas vale a pena, vale muito a pena. Mas eu tô aqui com uma professora, daria para conversar um turno inteiro, vida. né? Uma vida. Uma vida, valeu muito. Pérola, mas então deixa um recado para quem está assistindo a gente, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e já deixar o incentivo aí para a prefeitura manter, né, essa iniciativa linda. É verdade. Então, eu queria convidar todas as pessoas a conhecerem essa história linda, essa história de potência, que é a história negra, né, que é uma história de resistência, de reis, de rainhas, de príncipe, de princesa. Convido todos vocês a conhecerem. E se vocês não conhecem, sigam as nossas redes, né? Sigam o Movimento Meninas Crespas no Instagram ou me sigam, Pérola Santos Oficial, porque lá estamos sempre partilhando essa história que ainda não é contada, mas que precisa, e não é só a população negra que precisa conhecer essa história. Principalmente são as outras pessoas. As outras pessoas, porque a gente está conhecendo só um pedacinho de um legado, assim, de uma civilização milenar, né? Então, queria convidar todos a conhecerem essa história incrível e multiplicar, né? Multiplicar e buscar junto conosco uma educação libertadora, uma educação que salva vidas, porque a educação muda. E eu sou exemplo disso. Incrível o teu trabalho, Pérola. Parabéns por todas essas iniciativas, por todas as pessoas que tu afeta de uma forma positiva. Parabéns mesmo. Que esse trabalho perpetue e leve mais pessoas juntos para multiplicar ainda mais essa trajetória. Obrigada, Pérola. Muito obrigada. Então essa foi a Pérola Santos, idealizadora do movimento Meninas Crespas, conhecendo essa história tão bonita que ela construiu com ela, com os alunos, né, e com todo mundo que participa desse movimento. O Trajetórias de hoje fica por aqui, mas essa série está só começando. A gente volta na próxima semana com novas trajetórias e histórias para você. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever esse e outros programas, acesse as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube. Obrigada e até a próxima!